Para uma experiência auditiva completa, comece fechando os olhos, deitando-se confortavelmente e colocando seus fones de ouvido. Permita que os sons transportem você para uma jornada de relaxamento e imaginação, enquanto mergulha profundamente na história que será contada através do áudio. Episódio 2. Escola Funnies e o Primeiro Demônio. Desde aquele dia, minha vida tomou um rumo inesperado. Após anos vagando pelas sombras, uma luz brilhante penetrou meu mundo sombrio, trazendo consigo uma mensagem de esperança e propósito. Tudo começou com uma visita inesperada. Um anjo apareceu diante de mim, radiante e imponente, seus olhos transbordando de sabedoria e compaixão. Ele me revelou uma verdade há muito escondida. Eu possuía um dom, uma habilidade única que me diferenciava dos outros, uma sensibilidade especial para os mistérios do além. O anjo me contou sobre uma escola chamada Funnies, um lugar onde pessoas como eu, chamadas de Haitids, eram treinadas para aprimorar suas habilidades e se tornarem guardiões dos dois mundos, o físico e o espiritual. Mas a verdadeira revelação veio quando ele mencionou a escola, onde os Haitids eram levados para se aprimorar ainda mais, para se tornarem guerreiros espirituais capazes de enfrentar as forças das trevas. Ele explicou que os anjos não podem interferir diretamente na luta entre o bem e o mal. Em vez disso, eles precisam dos Haitids, aqueles que podem ver e sentir os dois mundos, para agirem como intermediários, como pontes entre a luz e a escuridão. Aquela revelação abalou as bases do que eu conhecia sobre mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor. Foi como se uma peça do quebra-cabeça finalmente se encaixasse, trazendo clareza para a confusão que permeava minha existência. O anjo me convidou a acompanhá-lo até Funnies, onde eu poderia aprender a dominar meu dom e usar minhas habilidades para o bem maior. Ele prometeu que lá eu encontraria outros Haitids, pessoas como eu, com quem poderia compartilhar minha jornada e aprender uns com os outros. Com o coração repleto de determinação, eu aceitei o convite. Sabia que minha jornada estava apenas começando e que muitos desafios aguardavam por mim, mas estava disposto a enfrentá-los de frente, sabendo que estava cumprindo meu verdadeiro propósito. Assim, partimos em direção a Funnies, deixando para trás minha antiga vida e abraçando o desconhecido que se estendia diante de mim. Eu estava pronto para embarcar nesta nova aventura e descobrir o que o destino reservava para mim. Enquanto o vento soprava suavemente em meus cabelos, olhei para o horizonte com um sentimento de esperança renovada e uma determinação inabalável, pois sabia que, onde quer que a estrada me levasse, eu não estaria mais sozinho. No caminho para Funnies, o anjo me contou mais sobre a escola e seu propósito. Ele explicou que, embora a maioria das pessoas permaneça inconsciente das forças espirituais que moldam o mundo, os Haitids têm a capacidade de ver além do véu, percebendo tanto o mundo físico quanto o espiritual. Ele compartilhou histórias de alunos anteriores que se tornaram grandes guerreiros espirituais, protegendo a humanidade contra ameaças sobrenaturais e guiando aqueles que estão perdidos nos caminhos sombrios do desconhecido. À medida que nos aproximávamos de Funnies, pude sentir uma energia pulsante no ar, uma sensação de antecipação e expectativa que ecoava em meu coração. Eu sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Finalmente chegamos à entrada de Funnies, uma imponente estrutura que se erguia majestosamente diante de nós. O anjo me olhou com um sorriso reconfortante e disse: "Bem-vindo a Funnies, John Hermes. Sua jornada está apenas começando." Com passos firmes adentrei os portões de Funnies, pronto para abraçar meu destino e enfrentar os desafios que me aguardavam. Eu sabia que, apesar das incertezas e dos perigos que encontraria pelo caminho, estava no lugar certo, seguindo o chamado do meu coração e cumprindo meu propósito neste mundo. À medida que explorava os corredores da escola, pude sentir uma atmosfera de poder e conhecimento, uma energia que pulsava em cada parede e corredor. Os outros Haitids ao meu redor pareciam vibrar com a mesma determinação e coragem que eu sentia dentro de mim. Durante os dias que se seguiram, mergulhei de cabeça nos estudos e treinamentos de Funnies, absorvendo cada ensinamento com sede de conhecimento e vontade de me tornar o melhor guerreiro espiritual que eu pudesse ser. Com o passar do tempo, percebi que estava crescendo não apenas como um Haitid, mas também como um ser humano. As lições de Funnies não eram apenas sobre poder e habilidade, mas também sobre compaixão, coragem e a importância de proteger aqueles que não podem se proteger.
Enquanto meus laços com meus colegas de classe se fortaleciam, também crescia minha determinação em enfrentar as ameaças que assolavam nosso mundo, garantindo que a luz sempre prevaleceria sobre as trevas. E assim, enquanto caminhava pelos corredores de Phanes olhando para o horizonte com um novo senso de propósito e determinação, soube que minha jornada estava apenas começando. Pois agora, mais do que nunca, eu era um guardião dos dois mundos, um protetor da luz em meio à escuridão. E nada me deteria em minha missão de paz e proteção. Com um sorriso nos lábios e um brilho nos olhos, olhei para o futuro com esperança e confiança, pois sabia que enquanto estivesse em Phanes, eu nunca estaria sozinho. Juntos, eu e meus colegas Haitides enfrentaríamos qualquer desafio que o destino nos reservasse, prontos para defender a verdade, a justiça e o bem maior. E assim, enquanto o sol se punha sobre Phanes, iluminando o céu com tons de laranja e rosa, eu soube que estava exatamente onde pertencia. E nada poderia me impedir de cumprir meu destino como um verdadeiro guerreiro espiritual de Phanes. Pois dentro de mim ardia uma chama que nunca se apagaria, uma chama de coragem, determinação e esperança. E com essa chama acesa em meu coração, eu enfrentaria qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, pronto para defender a luz e proteger aqueles que amava. Me dediquei tanto às aulas de simbologia e exorcismo que não demorou muito para o professor me recrutar para uma missão. No entanto, aceitei meio assustado, pois embora estivesse treinando para isso, nunca tinha enfrentado um demônio de verdade. Era uma noite escura e chuvosa quando os pais de Sarah, uma adolescente aparentemente comum, começaram a perceber mudanças estranhas em seu comportamento. Sussurros na escuridão, sombras que se moviam sem explicação e uma sensação de frio intenso preenchiam os corredores da casa. Temendo pela segurança de sua filha, os pais procuraram ajuda desesperadamente. Exorcistas foram chamados, suas vozes ecoando pela casa enquanto tentavam expulsar o mal que havia se apoderado de Sarah. Mas o que encontraram dentro daquelas paredes antigas não era uma simples possessão demoníaca. Era algo mais antigo, mais poderoso, uma força que desafiava toda a lógica humana. Exorcistas foram chamados, suas vozes ecoando pela casa enquanto tentavam expulsar o mal que havia se apoderado de Sarah. Mas o que encontraram dentro daquelas paredes antigas não era uma simples possessão demoníaca. Era algo mais antigo, mais poderoso, uma força que desafiava toda a lógica humana. As horas se arrastavam enquanto os exorcistas lutavam contra a entidade que se escondia nas sombras. Palavras sagradas eram recitadas, água benta era aspergida, mas o mal se recusava a ceder. A casa parecia vibrar com uma energia sinistra, seus alicerces abalados por forças além da compreensão humana. Então, num momento de desespero, algo deu terrivelmente errado. Uma explosão de energia negra irrompeu da forma de Sarah, envolvendo os exorcistas em uma espiral de dor e agonia. O ar estava impregnado com o cheiro de enxofre, enquanto os gritos ecoavam pelas paredes, perdidos na escuridão. E assim, nesse cenário de terror e desespero, minha jornada começou. Convocado pelos sussurros das sombras, mergulhei de cabeça no desconhecido, determinado a enfrentar o mal que se escondia nas profundezas da cidade. Mas o que eu encontraria lá, nas sombras mais escuras da noite, iria muito além do que eu poderia imaginar. Conforme me aprofundava na investigação, os relatos sobre a possessão de Sarah me levaram a explorar os recônditos mais sombrios da cidade. Entre ruas estreitas e becos escuros, encontrei uma loja de antiguidades há muito esquecida. Entre os objetos empoeirados e os móveis velhos, um espelho antigo capturou minha atenção. Ao contemplar o reflexo distorcido, uma sensação de inquietude tomou conta de mim. A imagem refletida parecia se contorcer, como se o próprio mal estivesse observando de dentro do espelho. Foi então que percebi que o artefato demoníaco estava mais próximo do que eu imaginava. Armado com símbolos sagrados e minha própria determinação, retornei ao local onde Sarah foi possuída. Lá, encontrei um círculo de símbolos antigos desenhados no chão. E no centro, uma figura encapuzada esperava por mim. A entidade se revelou como o próprio demônio que havia se apoderado de Sarah. Sua voz sussurrava promessas de poder e destruição, tentando me seduzir para o lado negro da existência. Mas eu não sucumbi ao seu engano. Em vez disso, usei minhas habilidades recém-descobertas para confrontá-lo.
Usando o espelho como uma ferramenta de foco, invoquei símbolos de luz e esperança ao meu redor. A energia radiante emanava do artefato antigo, envolvendo o demônio em uma prisão de luz. Ele urrou de raiva, suas formas distorcidas retorcendo-se na tentativa de escapar. Com um esforço final, fechei o círculo ao redor do demônio, selando-o dentro do espelho para toda a eternidade. A escuridão cedeu diante da luz, e a cidade respirou um suspiro coletivo de alívio. O mal havia sido derrotado, pelo menos por enquanto. Enquanto me afastava do local da batalha, olhei para trás uma última vez, contemplando o espelho agora silencioso. Sabia que o mal ainda estava lá, esperando pacientemente por sua próxima oportunidade de se libertar. Mas também sabia que eu estaria lá para detê-lo sempre que a escuridão ameaçasse se erguer novamente. E assim, minha primeira missão como guerreiro espiritual chegou ao fim. Mas a batalha entre a luz e a escuridão nunca termina verdadeiramente. E enquanto houver coragem no coração dos homens, estarei pronto para enfrentar o mal, onde quer que ele apareça. Meu nome é John Hermes e estou pronto para minha próxima missão.